Meus irmãos, estamos no dia 23 de julho, quinta-feira, 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. E é por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje no Evangelho, Jesus nos dá uma explicação em relação à metodologia que ele usa em determinados ensinamentos que ele faz. Ou seja, o recurso às parábolas. São histórias que ele usa do dia a dia para que dessas histórias nós possamos, a partir do esforço da nossa mente e do coração, podermos entender a mensagem de fundo que se tem naquela história. Mas é claro, se você, por exemplo, não consegue mergulhar no contexto daquela história, muito menos se esforçar para entender a mensagem, aquela parábola pode se tornar simplesmente uma história e pronto. Ela fica ali registrada em palavras, mas não me ajuda em obras. Então Jesus aqui explica hoje por que ele fala em parábolas. E ele diz: olha, por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Ou seja, significa dizer que Jesus já percebeu a dificuldade que muitas pessoas têm de poder entender os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, e eles precisam então aprender o que é se esforçar para compreender. Não simplesmente dar por dar, mas se esforçar para poder compreender. Você que é pai, que você que é mãe, por exemplo, quando já com filho adolescente, quando o filho começa a pedir as coisas e você depois começa a pensar: eu tenho que mostrar para ele que tudo que se consegue é fruto de sacrifício, é fruto de esforço, é fruto de trabalho. Não é fácil você simplesmente pensar aquilo que quer, ou de você ter aquilo que você quer, sem saber a procedência, ou como você chega a tudo isso. É o que Jesus quis dizer hoje, então, aqui no Evangelho, em relação às parábolas. Eu ensino em parábolas para que eles possam exercitar, portanto, essa interpretação de uma forma que os ajude a poder mergulhar no contexto dessas parábolas. E assim também é o que fazemos, meus irmãos e irmãs, na nossa vida. Todas as vezes em que eu vivo, medito a palavra de Deus, eu tenho frutos dessa palavra, mas é claro, sempre resultado de um processo que se dá no trabalho constante e até mesmo no dia a dia de nossa vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.